Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Encomendemo-nos, queridos, nesse vídeo, post Ecclesiam Catholicam, encomendemo-nos a iluminação do Espírito Santo e a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, para que tudo aquilo que nós refletirmos, nós falarmos, cair no coração de cada um, seja realmente dirigido pelo Divino Espírito Santo e alcance para todos, pela intercessão da Virgem Maria, a firmeza no caminho da salvação. Ilumine-nos e interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Talvez nem todos saibam, mas então eu estou sofrendo já há meses algumas cirurgias, fiz 4 cirurgias nos olhos, 3 nesta, a última, a terceira foi agora nesta de novo, e ainda com os pontos, ainda estou com os pontos aí nos olhos, e ainda com o olho dolorido e inchado por causa da cirurgia. Agora me deu como é que eu não chamo? A sinusite, não é sinusite, me deu uma outra doença nos olhos, como é que chama? Então, aí inchou mais ainda, e eu já não conseguia ler, agora menos consigo ler ainda, então estou toda uma dificuldade. Mas hoje já estou um pouquinho melhor, já desinchou um pouco, então, mas só para que todos compreendam as dificuldades. Tivemos ontem tivemos a eleição de Leão XIV. Ah, sim, só para lembrar, o Papa Negro, né? Então, nós dizíamos que essa profecia do Papa Negro referia-se a Francisco, o Chino. Nós já tantas vezes explicamos isso, porque o Papa Negro, que agora realmente não precisamos repetir. Aliás, por falar em Papa Negro, nem por isso o Robert Francis Presbost, também ele é agostiniano, né? Então se vestia com hábito negro, mas é completamente diferente, ele não consegue realizar a profecia do Papa Negro. E de qualquer forma, o Papa de pele negra, que era uma bobagem, eu sempre repeti isso. Enfim, só para lembrar como o pessoal viaja nas profecias. Não, o que mais me admira é que tem tantas profecias já realizadas e o pessoal ainda fica esperando que um dia venha a realizar-se e essas coisas e tudo mais. Então, a primeira pergunta que realmente a sério queremos fazer é sobre a legitimidade do conclave. Nós já refletimos nos vídeos anteriores que a grande maioria dos eleitores eram cardeais criados por Francisco. Aliás, o cardeal eleito, também ele foi criado por Francisco. E nós dizíamos que este conclave só podia tornar-se legítimo. Tinha todas aquelas outras versões que vão olhar os outros vídeos que fiz, vão ouvir. Mas se realmente o eleito se posicionasse forte e firme a respeito da crise que a igreja hoje está vivendo. Não ontem, nem só ontem, mas hoje está vivendo. Não de pensar que foi eleito
ele tomou o nome de Leão XIV e agora a igreja está tudo bem e tudo certo, tudo legítimo. Não, não. Para legitimar-se, para legitimar a si mesmo, Leão XIV tinha que reconhecer o cisma havido sobre o Francisco, né? Tinha que legitimar a criação de cardeais, uns sim, outros não, a segundo da sua própria consciência, é verdade, mas uma consciência orientada pela legitimidade da história de cada um dos cardeais, enfim, e este é o ponto, queridos. Este é o ponto realmente, não é de viragem, mas de legitimidade. Leão XIV só pode ser legítimo, só poderia ser legítimo se ele, quem sabe depois vamos dar uma chance aqui de tempo, tá bem? Eu penso que já devia ter acontecido algum sinal ontem no discurso dele. Mas quem sabe depois da missa inaugural, não era necessário esperar a missa inaugural. Não existe mais a coroação do pontífice. Mesmo a coroação do pontífice não fazia ele pontífice. O que faz uma pessoa pontífice é a eleição pelos cardeais e a aceitação pelo eleito. Pronto, está feito. Naquele momento, lá ainda dentro da Capela Sistina, torna-se pontífice. Com todos os direitos. Então, mas digamos, vamos dar um tempo, dizer que ele ainda espere sem nenhum sinal, com sinais contrários, hein? Sem nenhum sinal, com sinais contrários, mas que ele espere a missa inaugural e depois daquilo sente-se no seu gabinete e comece a fazer com que, a apagar da igreja a mancha cismática lançada por Francisco. Inclusive, questionando o Vaticano II, e todas as ações que Francisco tomou, uma por uma, ele tomasse isso no seu gabinete e começasse não é americano, faça que nem Trump, sente-se lá e faça com que os seus múltiplos secretários tragam decretos e decretos, motos próprios e motos próprios já escritos e vá assinando e mostrando. Não precisa fazer com tanta exibição quanto o Trump, por todo caso, ele é americano, né? Então, tá. Dizer, esse ponto nós dizíamos com toda a legitimidade e verdade que a igreja estava quebrada, estava em cisma, que Francisco havia feito várias heresias, que a sua posta igreja, a igreja pós-católica que ele criava era a igreja da sinodalidade, etc., coisa e tal. Então, agora, o novo Francis, né, o Francisco II, Leão XIV, ele tem o nome de Francis, né, não se esqueça. Está escondidinho lá no segundo nome, mas é Francis. Ele teria que desmanchar. Esse é o primeiro ponto, né? Não dá para seguir avante sem que aquelas heresias, sem que aquele cisma de Francisco seja contraposto pela retomada de vida da Igreja Católica, não a pós-católica, mas a única e verdadeira Igreja de Cristo, a Igreja Católica, que vem desde e garantida pelos sucessores de Pedro. Isto é, Leão XIV só se legitimará quando ele demonstrar
descontinuidade com Francisco, a interrupção que fez Francisco e que ele liga de novo a igreja, essa igreja pós-vaticana, essa igreja pós-católica, essa igreja pós-católica, melhor dizendo, religa a igreja pós-católica à igreja católica, que sempre foi. Então, há que desfazer todas as heresias e o cisma que Francisco deixou, todas as divisões que Francisco provocou na Igreja Católica. Esse é o primeiro. Se não fizer isto, estamos simplesmente em continuidade de cisma. Para nós a leitura é calma, tranquila. Estávamos num cisma, seguimos no mesmo cisma. Se não aprofundarmos, se não nos distanciarmos ainda cada vez mais, como podemos ainda ver. Então, esse é o primeiro ponto, insofismado. Atentem-se a isso. Leão XIV, eleito por um colégio cardinalício, em sua maioria aderente ao cisma de Francisco, às suas heresias e ao seu descaminho. Se ele agora não se legitimar, denunciando o cisma, declarando Francisco um antipapa, então ele mesmo se tornará, não fizer isso, ele mesmo na verdade é um antipapa, foi eleito por um conciliábulo, não por um colégio cardinalício, mas por um conciliábulo, e nunca foi papa, e mesma linha. Leão XIV nunca foi papa, foi eleito por um conciliábulo, não por um... e continua nas mesmas heresias, no mesmo cisma, e até aprofundando aquilo que o seu Francisco fez. Ponto, esse é o ponto realmente importante, principal. Sobre as sinais da continuidade do Francisco, bom, nós podemos dizer que alguém mostrava numa fotografia, né, são dois que assomam a loja de São Pedro. Quem viu Francisco entrando lá, mal vestido de branco, aceitou botar a batina branca, nem obrigado, isso não, obrigado. Mas aceitou botar a batina de papa, de branco, foi lá, entrou e fez aquilo que... deu boa noite e fez aquilo que fez. Bem o contrário, Leão XIV. Foi vestido realmente de papa, né? Com tudo, todos os paramentos, e inclusive com aquilo que há de mais de tradição de um papa fazer, isto é, dar a bênção Urbi et Orbi, com indulgência plenária e tudo mais. Mas esse pode ser um engano. Isto pode ser um sinal de falso profeta, ainda mais falso do que foi Bergoglio. Porque Bergoglio mostrou a cara, e esse aí pode estar disfarçando a cara de catolicidade, disfarçando de catolicidade a própria cara. É preciso estar atentos. Né? O que vai legitimar ele, nós já o dissemos. Né? Se não o fizer, não se legitima, não vai passar de um antipapa, o segundo que enfrentamos um depois do outro, e o seu discurso mostrar-nos-á quão falso profeta ele o é. Então, sim, tivemos, infelizmente, no seu discurso inaugural ali, tivemos uma palavra de continuidade. Alguém poderia dizer, nós tivemos uma palavra de continuidade com Pedro, né? uma palavra de continuidade com o Papa. Isto sim, com certeza. Nem poderia ele dizer diferente, vamos dizer, eu não sigo, eu não sou o sucessor de Pedro. Não poderia dizer. Né? Poderia talvez silenciar, né? e não dizer nada. Dizer simplesmente eu sou o sucessor de Francisco. Mas a palavra que ele diz
são duas ou três palavras que ele disse, uma referindo-se inclusive ao sínodo da sinodalidade, isto realmente depõe contra a sua legitimidade, contra a luta para reunir de novo a igreja cisida, né? A igreja que foi cortada, que foi quebrada num cisma, trazê-la ao único rebanho, a uma única grei, fica difícil. Se ele continuar com esse tal de sinodalidade, né, com os atos de Francisco, então realmente a coisa tem simplesmente continuidade. Essa que é a coisa que nós temos que dizer. Quer dizer, o que nós vemos, na verdade, nós temos mais de prova, é de que ele tem uma continuidade com Bergoglio. Assim de simples, né? Assim simples. Simplesmente assim. E me pergunto muito pela consciência destes homens, né? Não só dele, também dos cardeais que o elegeram, etc. Quer dizer, a consciência deles. Bom, como tantos católicos, eles nem imaginam de dizer que Francisco era cismático, muito menos de dizer que caiu em heresias, vão defender isso que não, nem dizer que é uma pós-catolicidade, né? Jamais vão admitir que é uma igreja pós-católica. Então, não, isso nem na sua consciência, porque é uma consciência mal formada. É uma consciência que não pensa que está não entende que está destruindo ou que destruiu a Santa Igreja Católica, mas é uma consciência que pensa ser legítima, que pensa que está trabalhando pelo bem da Igreja, pela salvação das almas, pelo bem do mundo e da humanidade. Não conseguem ver, uma consciência mal formada que não consegue ver a verdade estampada diante dos próprios olhos. Não conseguem ver que estão desfazendo com Jesus. Atentos. Eu digo que um pecado grave, sempre ensinei isso, um pecado grave não se pode cometer inconscientemente. Essa consciência não pode ser assim, total, completa. De vez em quando tem que assomar a própria consciência o medo de estar errado, o medo de estar destruindo a igreja, o medo de estar sendo cismático, o medo de estar cometendo heresia. E Francisco quantas vezes disse isso, dizendo que chamava ele de herético, de não sei, né? Então, tem que expressar, mesmo mal formada, a consciência de vez em quando deve se deixar invadir pela verdade, pela realidade, deixar-se invadir pela realidade e lutar contra, e se opor àquilo, né, para que haja pecado grave, senão não haveria pecado grave e não se faria. A destruição da igreja não se faz sem que seja pecado grave e não se faz sem consciência. Tá? É uma consciência em luta. Essa consciência mal formada, na verdade, é uma consciência em luta, que é muitas vezes assaltada pela verdade, pela realidade daquilo que está fazendo e promovendo. Por isso nós dizemos agora, cabe-nos, quer dizer, cabe a ele, cabe a Leão XIV a inversão do ônus da prova. Se até agora nós recebíamos os papas dos colégios de cardeais batendo palma e nos emocionando, agora nós recebemos assim com um pé atrás, com uma interrogação, com um sentimento de calma e de espera. Certamente somos católicos e tantas vezes, eu pelo menos vi algumas vezes aquela loja ser assomada por um verdadeiro papa. Que alegria, que piedade com que a gente quer receber aquela bênção e tudo. Né? Certamente o nosso coração católico palpita por reviver
fatos assim já acontecidos, pelo menos na vida de uma pessoa de mais idade como eu, né? Mas, a bem da verdade, ele terá que provar que é Papa legítimo. Essa aqui é a inversão da prova. Agora, nós não recebemos assim, digamos, é Papa. Não, calma, calma. Colégio, ilegítimo. O discurso fala de continuidade. Os atos, os primeiros atos, não desfazem o cisma e as heresias já cometidas pelo seu antecessor. Nós estamos aí na espera da prova contrária, isto é, da prova de que ele é um legítimo sucessor de Pedro. A prova de que ele não é um antipapa, a prova de que ele não é um cismático, a prova de que ele não comete heresias, cometeu já até com Francisco, até conservando a comunhão com Francisco, até agora cometeu. Mas se não cometerá, voltará das heresias, voltará atrás das heresias cometidas com Francisco e, enfim, afirmará, tendo se convertido, dizíamos na última live, tendo se convertido, poderá confirmar os seus irmãos na fé católica, apostólica, romana. Estamos aí. Né? Ele precisará provar-nos isto. Vamos dar um tempo. Né? Podemos dar até um tempo. Né? Ficamos como que em cima do muro, esperando para ver como é que ele vai reagir a tudo isso, o que ele vai fazer, e suspendemos o juízo. A gente já fala de suspensão do juízo. Assim que se diz em psicologia, em direito, na moral, né? A gente suspende o juízo. Fica o juiz em suspensão, olhando, examinando, estudando, colhendo provas, para depois poder fazer o juízo. É a instrução do processo, diria um juiz, né? A instrução do processo. Então, sim, a ele cabe provar que realmente é um legítimo sucessor de Pedro. Tendo-se, isto é, provar que se converteu, já aconteceu na história de um cardeal ter uma posição herética, né, e firmá-la, ser eleito papa e inverter, e ir para o lado da escola contrária, né, e defender a verdadeira fé católica. Já aconteceu. Né. Oxalá aquelas vestes brancas, aquela bênção, aquele povo imenso que estava lá e no mundo inteiro querendo receber a bênção verdadeiramente papal, oxalá ele vendo isso, se comovendo, ele se comoveu, né? Se comovendo com tudo isso, ele caísse em si, se convertesse e pudesse vir confirmar os seus irmãos na fé. Caso contrário, ele é um antipapa, tanto quanto o foi Francisco, e pode vir e falso profeta, também abraça o discurso de Francisco, e talvez até talvez piore, e pode piorar muito. Então, o que nos cabe? Esperar os primeiros provedimentos com um distanciamento prudente e respeitoso. Rezando, pedindo a Deus, pedindo a Nossa Senhora, mas isso eu não espero, queridos, eu não espero isso. Pedindo a Nossa Senhora que ele se converta, que ele abandone o descaminho de Francisco, que ele abandone as suas heresias, que ele volte à comunhão com a Igreja Católica e, tendo se convertido, venha a confirmar os seus irmãos. Isto é, nós que conservamos a verdadeira fé católica, una, santa, católica, apostólica e romana. Então, o meu conselho a todos nós é esse: vamos esperar, né? Vamos esperar os primeiros provedimentos. Já temos tudo isso aí que já falei, para nos colocar de sobreaviso, etc., né? Mas vamos esperar com prudência, com oração, vamos esperar o que ele vai realmente fazer.
O que, o que realmente esperamos é que assim, muito de mansinho, esse é o pior, viu? Eles vêm de mansinho, com palavras até bonitas, insidiosas e enganosas, continue o discurso. O que mais eu espero é isso. O que se diz a todo custo é que ele é um discípulo de Francisco, por isso foi escolhido por Francisco. Ele, esperando por prova em contrário, nós esperamos que realmente ele seja um antipapa como Francisco foi e falso profeta como Francisco também o foi. O que nós podemos esperar, na verdade, é que ele agora vá aqueles atos de falso, mais contundentes de falso profeta. Aqueles atos mais contundentes de falso profeta. Aprofundando o cisma. 2, professando ainda mais fortes heresias. 3, apresentando o antipapa. 4, elaborando uma missa que seja verdadeiramente inválida. 5, ordenando mulheres como se sacerdotisas pudessem ser. 6, admitindo ao altar homens casados como presbíteros. E vai levando a igreja assim, né? Prestando ao anticristo o culto satânico que nós esperamos ainda lhe virá a ser prestado. Por profecia, o Vaticano tornou-se a habitação da besta, das duas bestas. O falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes, que então ele se demonstraria, com todos esses atos, ele se demonstraria cabalmente ser, e a adoração e o culto de Lúcifer no anticristo que ele levaria a cabo. Essas são as marcas finais do falso profeta, que nós devemos esperar. Estávamos alertados que não nos devemos deixar enganar por coisas assim simpáticas e rostinhos jovens e palavras ungidas, untadas, não ungidas não, mas untadas, disso nós já estamos cheios. Ensina-nos muito bem a usá-las, a teologia da libertação, as falsas teologias protestantes, a fala do mundo, aliás, sim, daqueles pontos que eu elencava também, a compaginação com o mundo, isto é, o conluio com o mundo, a ecologia, a migração, que parece que ele gosta bastante, né? Então, tudo isso também, a preocupação é mais com o mundo do que com a igreja, mais com este mundo do que com o mundo sobrenatural, enfim, então, tudo isso, né? Tudo isso nós temos que ver, né? Temos que ver. São as marcas finais do falso profeta de Apocalipse 13, 11, que nós esperávamos em Francisco, tantas das quais nós de fato nele vimos, mas que ainda não tinha chegado ao seu cume, como nós sempre dissemos, né? Ainda tinha que chegar a esse cume, que talvez Leão XIV chegue, talvez seja ele. Né? Tomara que seja, queridos, porque levar a igreja em cisma, imagina eleger agora um antipapa, aí relativamente jovem, 69 anos, aí vai não sei quantos anos de antipontificado, levando a igreja na marmota, isto é, na aposta igreja católica em água morna, em água que não escalda nunca. E assim vai com heresias, vai crescendo no cisma, a perseguição vai aumentando, simplesmente suprimindo aqui uma família católica, lá outra, e um padre aqui, outro, e um bispo ali, lá outro, quer dizer, como fez Francisco, quer dizer, então
aí até que venha um outro antipapa. Né? Agora sim, esse, quer dizer, se Deus vai nos levando nessa marmota, aí nós temos que nos revestir de mais força e de mais coragem, mais lucidez, para aguentar, sei lá quanto tempo um antipapa e esses falsos profetas, que nunca chegam a ser o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes, até que venha um que finalmente realize, porque deverá vir aquele que realize a profecia apocalíptica. Isso não é qualquer profecia, é bíblica, então ela terá que acontecer, não está condicionada, ela irá acontecer. Ponto. Irá acontecer. Tomara que já aconteça então de uma vez, como não aconteceu com Francisco, pelo menos que aconteça de uma vez com Leão 14 e se mostre mais as claras com quem nós estamos realmente lidando. Não parece, porque veio todo papal, né? Veio todo, então a gente fica assim, né? Não parece. A tomar todas essas medidas que eu elencava, vai se demonstrando passo a passo aquilo que realmente é. Se ele apresentar o anticristo no próximo mês, nem daqui a um mês, hein? Nem daqui a um mês, apresentar o anticristo no dia 6 do 6, como tem profecias aí que datam, né? Eu não sei de nada, eu pessoalmente não sei de nenhuma data, senão aquela que elenca as escrituras, isto é, que estamos na última geração, que essa geração tem 70 anos, pode no máximo chegar a 80, e isso nos daria, contando a criação de Israel, até 2028. Então, se estamos realmente para que isso se realize em 2028, isto é, o retorno de Jesus, aí agora daqui a nenhum mês, este homem aí, Leão 14, devia nos apresentar o anticristo. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Para que dê os últimos 3 anos e meio. Então, seguimos aí. Seguimos nessa. Nós, da nossa parte, seguimos com a nossa vocação. É o que cada um de nós deve seguir. A vocação de ser Igreja Católica. Não posta-católica, mas a autêntica, a única, a verdadeira Igreja Católica. Aquela que guarda a fé ensinada pelos apóstolos e confirmada e guardada pela Igreja, especialmente no magistério da Igreja, até o seu último, podemos dizer por enquanto, o seu último legítimo Papa, Bento XVI, até a renúncia dele, Bento XVI. Até lá a sua renúncia. Então, nós conservamos esse nosso caminho. Firmes, fortes, queremos ser católica. Nada de igreja sinodal, nada de igreja gaysista, nada de igreja feminista, nada de igreja mundana, nada de conciliábulo, nada de igreja que reúne todos os... Não, somos uma única, a religião mundial, todo mundo na sua mesma, numa única religião, cada um sem dogma, Igreja Católica sem dogma. Isso não existe. Isso não existe. Isto não existe. Nós seguimos a nossa vocação. E pelo que eu vejo nas mídias e nos vídeos, parece que eu tenho que seguir a minha vocação, denunciando, colocando a igreja aí. Eu digo, diante de muitas aparições de Nossa Senhora e mensagens de Nossa Senhora, de santos e profetas, eu digo assim, olhem atentos, vocês que são profetas, que veem Nossa Senhora, que ouvem Nossa Senhora, e outros que, enfim, são mensageiros, me ouçam também, hein? Ouçam a mim também. Eu não vejo alguma coisa, até já vi. Não vejo Nossa Senhora, não ouço até uma coisa, já vi. Mas não ouço Nossa Senhora, não recebo mensagem, mas a minha missão é de denunciar o falso profeta, o anticristo, e eu estou aí. Estou aí nos precavendo para a realização disso. Não é missão de Nossa Senhora, não é missão de muitos profetas, de muitos mensageiros, eles que me ouçam também. Acho importante que esse vídeo chegue realmente a todos, chegue a todos. Então, seguimos a nossa vocação.
achei muito interessante. Eu vi de alguém isto, e de um leigo, se diga de passagem, um repórter, não sei dizer o nome dele, europeu, tá? Essa denominação de igreja pós-católica. E isto realmente é uma tristeza, queridos. Né? Uma igreja pós-católica. É o melhor termo que eu vi para descrever a realidade daquilo que Francisco fez e daquilo que nós podemos esperar de Leão XIV e de toda esta corja que não quer estar atento, que se atira assim, só quer a emoção de ter um papa, de ter a bênção papal, só se atira assim sem, vamos sim, mas com prudência, vamos com calma, vamos examinar. Né? Ainda não recebemos nenhum sinal de contraprova, nenhum sinal de contraprova. Vamos esperar, vamos ver se o que realmente vai acontecer. Essa igreja pós-moderna não é a nossa igreja. Essa igreja pós-católica, digo. Essa igreja pós-católica não é a nossa igreja. A nossa igreja é a una, santa, católica, apostólica, romana. Romana porque guarda o magistério da igreja, por enquanto dizemos assim, até o magistério que Bento XVI exerceu até o final da sua renúncia. Pronto, até a sua renúncia. Pronto, é isso aí. Nós nos queremos manter católicos. Peço a todos que compartilhem esse vídeo, que apoiem, né? Procurem o nosso canal Comunidade Kyria. Comunidade Kyria. Vamos fortalecer esse nosso canal Comunidade Kyria, que é tão pequenininho, mas que deve crescer. Eu queria lançar um pedido aqui também. O meu computador está pifando, não sei quantos dias ainda ele vai durar. Se alguém pudesse me ajudar a comprar um computador novo, quem sabe mais forte, uma marca melhor, né? Então, mas ajudem se puderem, por favor. Aí na descrição do vídeo nós temos aí as nossas contas, a chave Pix. Ajudem-nos, por favor. E sobre todos, com a intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.